Esta é a história do dia da Rádio Observador. Militares e políticos ucranianos estão divididos? Зеленський – це ворог нашої держави. Через нього ми повністю провалили контрнаступ, втративши 500 000 кращих синів нації. O áudio que estamos a ouvir resulta de uma montagem em vídeo. É uma aldrabice montada pela propaganda russa. Na imagem está Valery Zaluzhny, o chefe das Forças Armadas ucranianas, mas o discurso está completamente truncado. Nesta versão falsa, Zaluzhny acusa Zelensky de matar um dos seus homens de confiança e de o querer assassinar para depois entregar o país. Acusa ainda o presidente de ser o responsável pelo falhanço ucraniano. Valery Zaluzhny e Volodymyr Zelensky são os dois principais protagonistas deste episódio. São verdadeiras as notícias que dão conta de divisões entre os generais e o poder político? E a guerra está no impasse? Vou conversar com José Carlos Duarte, jornalista de internacional do Observador. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de segunda-feira, 20 de novembro. Bem-vindos a Carlos. Olá, Ricardo. Temos estado muito concentrados na crise política em Portugal, em Espanha também, na guerra no Médio Oriente. Que ponto de situação é que podemos fazer em relação à Ucrânia? Como é que estão as coisas no terreno? Neste momento continua a haver conflitos, especialmente em duas zonas. A primeira em Kherson. Ainda esta sexta-feira, Zelensky revelou que os soldados ultrapassaram e passaram para a margem esquerda do rio Dniepro. E também, neste momento, o ponto mais quente do conflito continua a ser Avdiivka. A Rússia tem tentado conquistar a localidade à Ucrânia, mas o que é facto é que Kiev tem resistido e tem mantido a cidade nas suas mãos. E ouvindo essa descrição, José Carlos, fico aqui com a ideia de que na Ucrânia se está a viver um impasse? Depende, lá está, da designação que dermos a impasse. Ao longo destes meses, a Ucrânia tem avançado, mas são avanços muito limitados. Não há, como aconteceu, por exemplo, em Kharkiv, em Kherson, um avanço profundo. A Rússia também tem tido linhas de defesa bastante fortalecidas. Por isso, é facto que não tem havido nenhuma conquista significativa. Desde novembro, diria, do ano passado, em que Kherson foi conquistada pela Ucrânia. Portanto, sim, eu acho que se pode falar aqui de um certo impasse, mas a guerra continua. E há confrontos todos os dias e as tropas russas e ucranianas envolvem-se em confrontos quase diariamente. Há pouco disse no arranque deste episódio que nos iríamos concentrar em duas figuras, nas figuras de Valery Zaluzhny e Volodymyr Zelensky. Vamos começar aqui pelo primeiro. Quem é este homem? Quem é este senhor Zaluzhny? Zaluzhny é o atual chefe das Forças Armadas Ucranianas. Chegou ao cargo em julho de 2021 e foi convidado diretamente pelo presidente Zelensky. E neste momento é o general e quem comanda as tropas da Ucrânia e quem dá as orientações na linha da frente. Foi sempre alguém ligado aos estudos da guerra, aos estudos militares, e uma das suas grandes prioridades, e isso já se notava antes da invasão russa, passava pela modernização das Forças Armadas Ucranianas. Ou seja, retirá-las da doutrina soviética, modernizá-las e aproximá-las dos padrões da NATO. E é isso que ele tem tentado fazer ao longo dos últimos tempos. Simultaneamente é uma pessoa extremamente popular na Ucrânia. Ele tem uma grande reputação, devido em parte aos êxitos militares. Muitos ucranianos consideram que ele foi o rosto por trás desses sucessos, de Kiev não ter caído quando a Rússia atacou, no início da invasão, da tomada de Kharkiv, da tomada de Kherson. Portanto, ele é uma pessoa bastante respeitada. Apesar disso, é uma pessoa extremamente reservada. Parece quase um paradoxo, mas ele é muito seletivo na maneira como comunica. É muito difícil encontrar um áudio dele, não é? Exato, é uma pessoa muito que se prefere estar nos bastidores, mas mesmo assim é muito popular. Mas o general Zaluzhny envolveu-se agora recentemente numa polémica com o que disse à revista britânica The Economist. O que é que disse o general Zaluzhny? O general Zaluzhny disse que a guerra estava no impasse e também disse que não haveria um quebrar de linhas, ou
seja, um grande avanço. Ele até usou o termo bonito, um avanço bonito nos próximos tempos. Um avanço bonito. Bonito. Portanto, deu aqui a entender de que o conflito está realmente parado e de que o futuro não será risonho para a Ucrânia. Ele coloca grande ênfase na tecnologia. Na entrevista à revista, ele considera que a tecnologia, por exemplo, com drones, será o meio de a Ucrânia eventualmente derrotar a Rússia, mas ele diz que neste momento isso ainda está muito longe de acontecer. Portanto, o que fica aqui no subtexto é que será uma guerra muito longa e muito cansativa. Mas isso soou um bocadinho a queixume, foi isso? Não é queixume, ainda que pudesse ser interpretado assim, muitos analistas consideram que é apenas um militar e alguém experiente dessa área a analisar o que se passa no terreno e a tentar encontrar soluções para um problema. Mas tu falavas aí há pouco na popularidade do general Zaluzhny. Por vezes, nestas ocasiões, os povos conhecem novos líderes. Haverá também aqui alguma ambição política à mistura? Diretamente, Zaluzhny nunca mencionou qualquer futuro político, mas o que é facto é que nas sondagens, para quem é que os ucranianos queriam como presidente, ele aparece muito próximo de Zelensky. Ele é uma pessoa muito popular na Ucrânia e, portanto, um futuro presidencial não seria completamente surpreendente. Não tanto por ele, mas mais pela vontade do povo ucraniano que realmente o idolatra. Já voltamos à conversa com José Carlos Duarte, jornalista de internacional do Observador. Vamos tentar perceber se há ou não divisões entre militares e poder político na Ucrânia. Esta é uma história de intrigas, segredos e traições. É uma história de agentes secretos e de um agente secreto em particular. Vladimir Vladimirovich Putin. Esta é a história escondida de como Vladimir Putin montou uma teia de poder e guerra que começou no KGB e acabou na Ucrânia. Um espião no Kremlin é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Já pode ouvir todos os episódios no site do Observador, nas plataformas de podcast ou no YouTube. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com o jornalista de internacional do Observador, José Carlos Duarte. Zé Carlos, eu estava a ouvir esse teu relato das palavras de Zaluzhny à revista The Economist e ia lembrar-me daquele vídeo publicado por Zelensky naquela primeira madrugada da guerra. Прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Em que o presidente ucraniano está acompanhado do primeiro-ministro e membros do governo na rua em Kiev e mostram-se todos unidos e firmes em ficar no país e combater a Rússia. Estava a ouvir-te e a pensar, esta imagem está desatualizada ou não? Eu acho que ainda não está completamente atualizada. Também começo por dizer que o Ministro da Defesa da Ucrânia já não é o mesmo. Exatamente. Mas eu julgo que ainda existe uma certa unanimidade no governo ucraniano e que o objetivo continua a ser ganhar a guerra. Agora, passou 1 ano e meio desde o início do conflito e a situação obviamente que se alterou. A Ucrânia não conseguiu expulsar todas as tropas russas. A contraofensiva que começou no início do verão também não correu particularmente bem. Portanto, não acho que tenha mudado drasticamente, mas pode já haver aqui uns indícios de que no futuro poderá haver aqui algumas cisões. E quando não há vitórias significativas, vitórias bonitas, para citar o general Zaluzhny, de facto, poderemos pensar que estamos aqui no impasse e o impasse pode agudizar uma sensação de cansaço. É isso também que poderá estar a acontecer ou não? Sim, até o próprio presidente Zelensky já admitiu que já existe um certo cansaço, não só da parte dele, como também na comunidade internacional. E esse cansaço e este impasse, acho que desde o início da guerra no Médio Oriente, que acho que vem impulsionar e intensificar este cansaço, porque começa a ser muito difícil
que a guerra na Ucrânia tenha espaço mediático e tenha visibilidade e seja um tópico na agenda, já começa a ficar um bocadinho esquecido. Daí que este cansaço pode não ser benéfico para a Ucrânia. Mas estas notícias de impasse, de cansaço, tudo isto pode ter influência no apoio à Ucrânia ou não? Publicamente não soube de nada de que vá nessa direção, não há qualquer indício que o apoio à Ucrânia, fruto deste artigo e fruto deste alegado impasse, possa eventualmente alterar o apoio, mas o que é certo é que Zaluzhny é alguém extremamente respeitado internacionalmente, ou seja, ele não só é muito popular entre os ucranianos, como também os Estados Unidos e a União Europeia olham para o chefe das Forças Armadas ucranianas como alguém respeitável, como alguém confiável. Daí que eu acho que possam ter a sua opinião em consideração. Eu friso que recentemente, julgo que há 3 dias, o secretário-geral da NATO, o Jens Stoltenberg, disse que a guerra está a ser difícil, que estava até a ser mais difícil do que imaginava inicialmente, e até abordou aqui as negociações. Ou seja, não negociações, não pressionar a Ucrânia A negociar? a negociar, exatamente, mas a entender que se calhar esta guerra não vai acabar com uma vitória total da Ucrânia e que serão precisas negociações, mas, lá está, tem de se chegar a um momento exato. Mas Zelensky não quer, não é? Zelensky não quer, mas tem de se chegar a um momento exato, um momento em que a Ucrânia tenha preponderância no campo de batalha, coloca a Rússia numa posição mais débil e só nessa posição é que o Ocidente está disposto a que a Ucrânia vá a negociações. A Ucrânia tem recebido muito armamento ocidental, tem sido abastecida de munições e armas, mas os F-16, os tão prometidos F-16 e tão pedidos por Zelensky, na prática ainda não estão a operar, ou estão? Não estão a operar e acho que ainda nem sequer estão na Ucrânia, pelo menos do que se saiba. Neste momento, os F-16, enviados principalmente pela Dinamarca, pelos Países Baixos, já chegaram à Roménia. E neste momento a Roménia tem uma espécie de um centro que não só dá instrução aos pilotos ucranianos para aprenderem a manusear os F-16, não é propriamente um caça fácil de pilotar. E deixa-me aqui explicar, para quem não sabe, os F-16 são aviões, são caças, são aviões de combate. Como também alguns F-16 ainda estão a ser reparados para estarem prontos quando chegarem à Ucrânia. Deixa-me só dar aqui 2 passos atrás, porque há pouco falavas de missões e durante este ano e meio de guerra, e já falámos disso aqui na História do Dia, houve algumas trocas, houve algumas demissões. Essas demissões continuam, essas trocas continuam, porque também nos vem à cabeça aquela máxima popular de que em tempo de guerra não se limpam armas, nem se trocam generais, não é? É verdade que já houve sim algumas alterações. Saiu o Ministro da Defesa Reznikov e chegou o Rustem Umerov. Isto porque houve umas certas acusações de corrupção no Ministério da Defesa e ainda que não implicassem diretamente o Ministro num cenário de uma guerra para passar uma imagem de credibilidade aos parceiros, ele decidiu demitir-se. Mas houve recentemente uma demissão e que até pode estar ligada, não estou a dizer que esteja, pode estar ligada ao artigo Zaluzhny. Para dar algum contexto, 1 de novembro a revista sai com a entrevista a Zaluzhny e 2 dias depois o chefe das Forças de Operações Especiais Ucranianas e homem de confiança de Zaluzhny, de nome Viktor Hokenko, é transferido. Esta transferência causou alguma polémica porque Zaluzhny não foi informado previamente, nem sequer o próprio chefe das Forças de Operações Especiais, que disse que, numa entrevista, que sobretudo pelos meios de comunicação social, o Ministro da Defesa ucraniano justificou que Hokenko era mais útil noutro cargo no Ministério da Defesa, que não especificou, e houve esta transferência. Ou seja, houve um homem da confiança de Zaluzhny foi mudado de sítio pelo poder político sem o conhecimento próprio, depois da publicação da entrevista. Sim, alguns analistas acreditam que isto pode ter sido um aviso a Zaluzhny. Como é óbvio, não é certo, é especulação, mas que poderá ter sido realmente um aviso a Zaluzhny, poderá, porque depois de a entrevista ter sido publicada, alguns conselheiros de Zelensky vieram demonstrar o seu desagrado, disseram que aquela entrevista podia ajudar os russos. Depois de alguma tensão, a presidência e as FIAs militares tentaram
acertar agulhas e coordenar o discurso, e a situação ficou mais pacífica. Mas o que é facto é que houve aqui uma transferência que nunca foi bem explicada. Desaguisado, pelo menos. Estamos a falar, obviamente, e a ouvir-te com essa explicação, fica muito essa sensação de pormenores que são trazidos pelo cansaço que se sente. Em relação ao apoio popular, nós vimos, e foi algo que nos espantou no início desta guerra, foi a capacidade de mobilização dos ucranianos na luta contra os russos. Estamos a falar de homens, mulheres, novos, velhos, crianças. Toda a gente se mobilizou. Como é que o povo ucraniano está a olhar para o poder militar e para o poder político? O apoio é avassalador. Houve um estudo de opinião recentemente que dá conta de que 81% dos inquiridos desse estudo aprovam a atuação do presidente Zelensky, ou seja, uma elevada percentagem, e 60% dizem mesmo, e esta é uma posição do presidente, que o conflito deve ir até ao fim, até à vitória. Sem cedências. Sem cedências. Ou seja, não só Zelensky continua a ser popular, como também o que ele defende é aceito na sociedade ucraniana. Daí que eu acho que ainda existe uma certa união em torno do presidente ucraniano. Mas também é certo que as Forças Armadas continuam a ser muito bem vistas e a ter uma excelente reputação no seio da sociedade ucraniana. Nesse mesmo estudo que referi há pouco, 95% dos inquiridos têm uma boa imagem das tropas ucranianas e confiam nelas. Isto também é uma espécie de reconhecimento do trabalho de Zaluzhny, não tão direto como Zelensky, mas eu acho que há aqui também uma espécie de confiança que os ucranianos continuam a ter em quem está na linha da frente. Obrigado, Zé Carlos. Obrigado. José Carlos Duarte é jornalista de internacional do Observador. Esta foi a História do Dia. Este episódio contou com a colaboração da jornalista Ana Cláudia Silva, sonoplastia de Beatriz Martel Garcia e a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.